melhor oratória? Moro, Lula, Bolsonaro e tantos outros candidatos. No seu ponto de vista, quem se expressa melhor? Olá, oradores do meu canal, sejam muito bem-vindos à Oratória de Impacto. Eu me chamo Daniela Cardoso, sou mentor em oratória e aqui te entrego dicas, sugestões, orientações, exercícios práticos e análise para que você consiga se expressar de maneira muito mais confiante. Vamos bater um papo hoje sobre um assunto delicado, mas antes de entrar no assunto, deixa eu te trazer uma informação importante. Não comento questões político-partidárias, beleza? Não é isso que esse vídeo tem. O propósito desse vídeo não é comentar questões político-partidárias, apenas e somente oratória. Você pode votar em quem você quiser. Defenda o seu direito de defender suas ideias, de votar em quem você quer. Aqui não estou defendendo ninguém, tá? Apenas vamos analisar a oratória. E eu já te convido a curtir, a comentar, a salvar este vídeo, a ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal para você acompanhar todos os vídeos. E já prepara logo o seu comentário. Eu sei que você vai querer comentar alguma coisa, vou ler todos os comentários. E para você, hater, que quer me atacar, porque eu não gosto desse comentário, eu não gosto do outro, fica à vontade. Interessante ponto de vista. Com respeito, a gente sempre pode expor o nosso ponto de vista. E agora vamos direto ao ponto. Lula, Bolsonaro ou Moro? Quem tem a melhor oratória? Já deixa logo o seu comentário antes de assistir o vídeo. Depois você deixa outro comentário dizendo se você mudou de opinião ou não. Vou começar por ordem alfabética. Jair Messias Bolsonaro. Vamos comentar a oratória dele? Tem vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal. Só que esse vídeo ele é mais antigo. Vamos trazer a atualização da oratória do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Quem é Bolsonaro? Ele é mais agressivo, ele é mais firme. Ele é um dominante, ele fala com movimentos marcados, ele fala num tom de voz muito firme, ele fala às vezes palavras agressivas, violentas, ofendendo pessoas. Essa é a forma como ele se expressa. Ele tem uma comunicação mais violenta. O que ele tem de interessante? E aí eu não vou trazer apenas críticas à forma como ele se expressa. Vamos trazer o que eu posso aprender de bom com a oratória do Bolsonaro. Eu sempre gosto de analisar o que a pessoa tem de bom para me ensinar. Ele não tem medo de falar o que ele pensa, ponto. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Muitas vezes a gente se sente tão inseguro e fica preocupado demais com o que os outros vão pensar. Ele não tem medo de falar o que pensa. Ele fala o que ele quer dizer. Ótimo. Só que, às vezes, ele não tem filtro. Ele pode falar de forma assertiva. É possível você falar o que pensa de forma assertiva, sem ofender ou agredir o outro. E é isso que Bolsonaro não tem. Se por um lado ele tem essa coragem para dizer o que ele pensa, por outro lado, ele não tem a humildade de aprender a se expressar melhor. O que acontece com Bolsonaro? Muitas pessoas votaram nele porque queriam uma mudança, mas ao mesmo tempo muita gente que votou nele não gosta dessa comunicação agressiva. O que você pensa? Não teria sido uma estratégia melhor ele desenvolver essa assertividade? Será? Deixa o seu comentário aqui pra mim. Esse é o meu ponto de vista. Ele tem uma comunicação agressiva e violenta, é corajoso, isso é legal, só que não tem humildade para aprender e poderia desenvolver melhor essa assertividade. Quando ele lê o TP, parece sim um robô. E ele poderia ter treinado um pouco mais para se expressar de maneira muito mais confiante e se aproximar mais da população em geral, ok? Comunicação aproxima as pessoas. Luiz Inácio Lula da Silva, quem é ele? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Sindicalista. Para os mais jovens, talvez você não vá lembrar, mas como é que ele era antigamente? A produção coloca uma foto dele aqui antigamente. Ele era sindicalista, falava muito firme, ele falava de uma maneira muito mais agressiva. Também era o estilo dele, só que ele não conseguiu se eleger dessa forma. O que ele fez? Houve um processo de mudança e construção de uma nova imagem de Lula. Ele começou a mudar a forma como ele se vestia, a barba já ficou mais organizadinha, mais arrumadinha, porque demonstra uma imagem melhor de uma pessoa mais confiável.
E ele também foi desenvolver a habilidade de se aproximar melhor das pessoas, de se comunicar mais com emoção. Ele tinha muita energia de fala, só que às vezes essa energia em excesso soava como uma agressividade. Só que ele foi ponderar, ele foi equilibrar essa energia. Então tem momentos em que ele vai falar firme e tem momentos em que ele baixa o tom de voz para ser mais assertivo. Ele faz isso, gente, com um brilhantismo. Brilhantismo, abre parênteses, começam os ataques. Quando eu falo da oratória, começa a ser atacado. Tá tudo bem. Ele fala com brilhantismo, porque ele modula a fala dele. Ele tem uma linguagem corporal muito mais aberta. Ele usa metáforas na comunicação e a metáfora é uma forma de explicar, de acessar o outro, explicar de maneira didática. Ele tem uma comunicação mais passional, não passional no sentido da impulsividade, mas passional para emocionar. Ele consegue emocionar melhor as pessoas, só que ele aprendeu a ser assim. Ele é um grande estrategista. Ele tem, para mim, ele é o mais estrategista no que se refere à comunicação, porque cada palavra dele é colocada para alcançar o objetivo que ele quer. Eu me recordo quando ele saiu da prisão, estava aquele ataque ao Bolsonaro, que fala de maneira agressiva, ele saiu e deu uma entrevista falando a paz, falando sobre o amor entre as pessoas. Por quê? Estrategicamente pensado. Ele é um estrategista da comunicação. Agora vamos falar sobre o ex-ministro Sérgio Moro. Como é a oratória de Sérgio Moro? Vamos lá, quem é Sérgio Moro? Tecnicamente, ele é um profissional da área jurídica, foi juiz, foi ministro. Ele fala numa linguagem muito mais técnica, muito mais fria, racional, metódica. Falar em público muitas vezes não tem método. É você emocionar, é você impactar. O ex-ministro Sérgio Moro tem uma baixa linguagem corporal. Então ele fala com pouca expressão, com pouca energia. Ele não tem entusiasmo na fala dele, ele não tem empolgação na fala dele. O que o Bolsonaro tem em excesso de agressividade, mas também é de entusiasmo. O que o Lula tem de entusiasmo também para emocionar, o Moro não tem. Ele já fala de maneira muito morna. E o que ele pode fazer? Ele precisa desenvolver melhor essa linguagem corporal, que representa 55% do impacto da comunicação. Precisa desenvolver modulação vocal para dar ênfase na fala, abrir mais a boca, ele fala com a boca muito fechadinha, exercício de dicção e o acompanhamento com a fonoaudióloga que ele está fazendo e com o treinador de oratória. Isso tudo vai ajudar a desenvolver a habilidade da comunicação. E agora, me diz aí, quem se expressa melhor no seu ponto de vista? Deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Vamos ajudar esse mundo a se tornar um lugar melhor com pessoas que sabem se comunicar. E pode ser que você não queira se candidatar, mas viu esse vídeo e aprendeu um pouco mais sobre comunicação. Se você pretende se candidatar nas próximas eleições, ainda dá tempo. Começa a treinar, porque para falar bem, é preciso ter humildade e treinar. Assim você consegue se expressar de maneira muito mais confiante e assertiva. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!